O pessoal tá acordando e vocês gritando. Gustavo Cuejar no Grêmio. Daqui a pouco o Eduardo Moura vai atualizar essas informações, mas antes quero saber. Te agradou, César Sadias? Tu volta das férias, tu tá feliz com o Gustavo Cuejar? Primeiro, eu tô muito satisfeito com algumas modificações do Grêmio, tá? E o Cuejar, ele se enquadra nisso. O Grêmio, nos últimos anos, o Grêmio contratou jogadores óbvios. Jogadores médios do futebol brasileiro para composição de grupo. No ano passado, eu e o Léo, inclusive, discutimos. Teve um jogo do Grêmio que tinha um jogador da base entre os 22. Um da base entre os 22. Por quê? Porque era uma quantidade de jogador nota 6, né, que tu vai botando, custam caro e não funcionam. O Cuejar é um jogador de ponta. Tá, tem 32 anos, tem que fazer uma análise de como ele tá, tem uma série de situações assim. Mas a gente sabe que é um jogador de seleção, de hierarquia, um jogador que pode e vai compor no meio-campo numa posição que o Grêmio não tem a característica. Então, eu tô muito satisfeito com isso. E principalmente porque o Grêmio tá gastando com titulares. O Grêmio não tá contratando o Reinaldo de novo, entendeu? O Grêmio não está fazendo uma grande aposta no Natan Pescador. O Grêmio não tem, nesse momento, aquela ideia do Gustavinho, entendeu? Não. Esse é jogador de hierarquia. Esse chega aqui, ninguém vai perguntar quem é ele no aeroporto, entendeu? Ninguém vai perguntar. Então, eu estou muito satisfeito com o Cuejar e sei que é alto investimento, tá? Que o Grêmio abriu espaço. Deixa eu já chamar o Eduardo Moura para Eduardo Moura! Eu quero Eduardo até... Moura! Pega ele pela mão aí, César. Eu quero muito ouvir o Eduardo Moura, você ô tá Felipe. aqui. Porque o Cuejar... Porque agora nós vamos falar do Grêmio! Você vê, Vamos falar Locação. do Grêmio Te nesse acalma, programa. César. Te Calma, acalma. porque Tu tem eu- amarelo, tu te acalma. O Cuejar amigos. é um Bom cara dia. que dá drible em muitos times aí, né? Calma aí. O Cezinha repete tem a que tomar frase. uma aguinha, né, cara? Tá, Dado. acelerou. Vou lá. O Vini Moura falou agora uma frase, repete a tua frase. Não, que o Cuejar é um cara que, nos últimos anos, tem dado drible em muitos clubes brasileiros. Inclusive o Inter, tu disse? Inclusive o Inter. Então, agora, Dato, e aí? Tem chance de drible ou tá tudo fichado, acertado, assinado? obrigado, Cafezinho. Olha A só, informação... gente, Sobre esse negócio do Inter, eu preciso dizer, tem uma coisa maravilhosa. O presidente do Inter tinha o WhatsApp, ele trocava um WhatsApp, vocês lembram desse episódio? O presidente do Internacional tinha o WhatsApp dele, continua tendo, ou ele trocou de telefone. Agora ele vai vir perder Grenal. Vamos lá, Eduardo Moura, seja bem-vindo ao Segue o Fim. Muito obrigado, um bom dia para todo mundo que nos acompanha. A informação que a gente tem, né, é que existe um termo já assinado, um documento assinado, né? Não pode ser pré-contrato, não pode ser contrato, porque o Cuejar tem contrato lá na Arábia até 2026, né? Mas há um termo assinado entre Grêmio e Cuejar, encaminhando essa situação assim de aceite, né? Então por isso que se tem como muito bem acertada, amarrada essa situação, com a intenção também do Al-Shabaab lá de liberar o Cuejar, né? De encerrar o contrato para abrir a vaga de estrangeiro. O Vini Moura falou sobre o drible em alguns clubes brasileiros. Quem tomou o drible dessa vez foi o Fluminense. Exatamente, e inclusive se irritou O bastante. Fluminense pegou o René, bom negócio. Ele tá provocativo, Ele voltou tá- das hoje férias. voltou bem, né? Voltou das férias provocativo. O que ia dizer é que o Fluminense ficou muito irritado não com o Grêmio, mas com a postura do Cuejar lá nas negociações. E aí tudo isso também uma apuração em conjunto com o Rafael Zarco, com o Marcelo Neves, que é setorista do Fluminense, o Fluminense não sabia da conversa do Cuejar com o Grêmio, e inclusive disse que o Grêmio também não tinha informação que o Cuejar estava conversando com o Fluminense. E aí o Cuejar pediu até sexta-feira passada, né, uma semana atrás, para o Fluminense dar uma segurada, esperar, e aí na segunda dessa semana assinou esse termo com o Grêmio. Então, Estamos gastando muito. o salário, pela informação que eu tenho, é um bom salário. Mas ele reduz em relação ao que ele ganha na Arábia, né? É, Pelo que me falaram, o salário dele é muito alto. Muito lá. alto, né? Acho que vai dar uma diminuída, mas enfim, é um salário desses bons do futebol brasileiro no cenário atual, né? É um salário alto. Ele esteve. É que assim, o que acontece? O Cuejar, ele acerta com os clubes, mas ele tem que combinar não com os russos, com os árabes. Aí quando chega para combinar com os árabes é a dificuldade. O que tem neste momento? Tem, né, dado um gap porque o Al-Shabaab trocou o técnico e aí tá reformulando o grupo. Né? E há um consenso, entrevistou inclusive um árabe que fala um português melhor do que nós, que diz que chega a um final de ciclo, ele percebe um final de ciclo. Então, o Grêmio chega, e o Fluminense chegou também, o Grêmio levou essa vantagem no momento certo, que não foi o momento de Corinthians e Inter. Para o Corinthians, o pacote todo seria em torno de 2 milhões. Conversei ontem com uma pessoa
muito influente ali no Grêmio, do Círculo do Poder, disse, não, esse cara a gente aposta muito alto, porque esse cara é fundamental. Tem uma característica, esse cara tem uma característica. Você já tá empolgado. Esse jogador tem uma característica, esse cara é ruim. Ele voltou a Esse lutar com todas as teses Esse acumuladas. jogador tem uma característica, ele fica muito tempo nos seus clubes. E isso é uma coisa muito positiva no futebol de hoje. Ah, Não, e ele tem uma característica que o Grêmio entende fundamental. Primeiro que é um jogador, como disse o César, de hierarquia. É um cara que chega e toma conta daquela... Ele domina a frente da tá área. vindo o Iniesta. Não, Tu seria não queria ele no Inter, então, Vini Moura. Tá, Peraí, Quando, peraí. Mas, não queria ele quando no era com o Inter, ele era o Aí era bom volante. Falcão colombiano. Agora que tá vindo pro Grêmio, tá criticando. peraí. Deu uma machucadinha. Não, olha só. Sentiu. Meus pais me deram educação. Galvão. Eu vou esperar. César Galvão. Meus pais me deram educação. Eu vou esperar o Léo acabar. Eu tenho aqui. Eu não quero água. Eu não quero. Olha aqui, eu vou pedir danos aos tímpanos. Agora eu vou esperar o Léo acabar, mas depois eu vou trazer um ponto aqui, tá? Sobre esse senhor aqui. Traz um ponto. Não, e é sobre esse senhor aqui. César, É, tu. César. Tu tá falando fora do microfone, aí não dá. Eu tô falando alto. O César tá empolgado. Vai rolar uma Então eu exposição vou de falar futsal. agora. Eu vou falar agora, então. É a terceira temporada que eu divido microfones com esse senhor aqui. E a terceira que tu ama. Não, tá? Ano passado, o Inter começou a contratar Alário, Borré. Não, foi legal pra mim. Não, e tu chegou assim pra mim, ó. Ao vivo. Ao vivo. Estão comemorando contratação agora. É o meu caso. Se bem os argumentos. É o que nos resta pros dois lados. É o que ficou nesse momento. né? É o que nos resta. Mas eu não guardo mágoa. Mas olha só, sobre o Cuejar agora, informação, tem jogo hoje, né? Do Al-Shabaab no Campeonato Saudita, Al-Shabaab contra o Al-Ahly de Jeddah. Curiosidade, Cuejar versus Firmino. Mas a dúvida é saber se o Cuejar vai jogar. Porque no único jogo da temporada do time dele, com o novo técnico, ele já foi reserva. Isso. Ele, nos últimos jogos de 24 ele foi titular e nesse de 25 ele já foi reserva. A apuração vai acontecendo, é meio viva, né? Então, quando a gente publicou a matéria, com a informação de que o Cuejar teria esse compromisso e viria para Porto Alegre. Né? Aí depois a fonte nos atualizou. Não, tem o jogo da Copa do Rei, a semifinal lá. Em abril. Com data base para 31 de março, ainda vai ser marcada, né? A data Contra o correta. Al-Ittihad, né? time do Benzema. Exato. Então, Mas aí nós vamos vir depois do Galchão. A pergunta, Dado, é a seguinte: pode inscrever o novo jogador, porque ele quer um jogador gabanês, né? Isso. Gabonês. Mário Lemina, do Wolverhampton, Wolverhampton. treinado pelo Vitor Pereira, que era o técnico do Cuejar no Foi Shabaab. treinado, o Fatih Terim treinou esse jogador na Turquia. Pode inscrever para a semifinal, pode fazer troca na lista, porque esse é um ponto fundamental. Se ele puder trocar, O Léo tá querendo criar complexidades pro rapaz e pro Grêmio. Aí não. ou ele vem. não tenho a menor ideia das regras da Copa do Rei Não, da mas Arábia é Saudita. um ponto interessante, porque se puder escrever outro jogador, ele vem nessa janela. Exato. Senão, ele vem para junho. O Grêmio tá ciente disso, de que se ele não vem agora, ele vem em junho. O Grêmio quer o Cuejar. Mesmo que chegue em junho, né? Mesmo que chegue em junho, porque o Grêmio acha que esse é o cara que vai ser a liderança e, assim, é o cara que começa todas as jogadas. Eu só quero dizer pra vocês que o César Sadia se auto-expulsou do programa, ele acabou de sair do estúdio, sentou na redação. Ele fez esse favor pra nós, pra tu ver como ele é um cara humilde. É que nas O que férias... esse cara tomou nas Não, férias? ele não tomou, é que ele não se medicou durante as férias. Ele voltou assim. Isso é a abstinência do microfone. Não, e né? tu Do viu? programa. Vocês viram o bronze que ele tá? É muito sol na cabeça. Velho. Muito sol na cabeça. Faltou protetor na caneca. Eu já vou antecipar então, olha lá o César Sadia sentado na redação. Já que ele se auto-expulsou, tá aqui, ó, o vermelho que tu pediu, César Cidade Dias. Ó, levantou e vai vir. Fica um tempo fora, ele veio pra patifar. Ele tá feliz que o Pelotas voltou pra primeira divisão do Gauchão. Ele tá feliz com as contratações do Grêmio. Dado, não deixa os caras criar complexidade pro cara vir pro Grêmio. Nós estamos sem volante, eu tô sem volante. Descobrimos que ele vem só em O junho. último volante foi o Dinho. Descobrimos que ele vem só em junho agora. Dado, tira o microfone dele, senão tu vai ser expulso também. Ih, rapaz, olha aí. Deu. Tô meio dura aqui. aqui. É a ordem, segue o fio de Felipe Duarte. Vamos pro próximo tema. Dado pode seguir por aqui porque o César tá expulso. Tá, eu só ia fazer o parênteses, é que as informações também que a gente tem é que ele é muito próximo do Borré,
já começou a conversar com o Borré para saber de Porto Alegre, de carro, moradia, onde ficar aqui, porque o assessor pessoal do Borré aqui em Porto Alegre trabalhou com o Cuejar no Rio de Janeiro, quando o Cuejar estava no Flamengo. Então também tem essa questão de já começar a ver questões burocráticas, logística em Porto Alegre. Tá, mas olha só, a informação ele é amigo do Borré, é óbvio, eles são colombianos. Não, e começaram no Deportivo Cali, no mesmo clube, Tá, no mas mesmo projeto. Aí olha como o sorriso do Vini Moura mudou e a percepção dele sobre o Cuejar é outra. Hermano. Acá é Inter. Estamos melhores. Deu, aí já era. O Cuejar vai pro Inter, César. O Soares, quando veio pro Grêmio, o Depena era um cara de altíssimo nível, né? O Depena, que também é do Nacional, o Depena ligou pro Soares, cara, tá vindo, aqui funciona assim, tu quer que eu te ajude, melhores bairros, escola pros filhos. É comum isso. Os contatos, né? Eu digo isso pra dizer que o cara já tá se organizando pra vida em Porto Alegre. O Rocher, quando veio também. Exato. Se o César estivesse numa cidade, por exemplo, e o Vini fosse pra lá, o Vini ia ligar pro César. Eu? Nossa, como é que é a cidade aí? Eu sou E o obrigado a estar com ele aqui nesse programa. Se fora isso, eu não falaria. Dado, obrigado. Eu que agradeço. Seguimos Só chamar. apurando, tu tem meu contato, eu tenho o teu, vamos trocando Só essa chamar. aí. A gente aqui, sempre lembrando que a gente trabalhou Felipe Duarte, eu e César no Final Esportes juntos. Não, na Só pra verdade, nós deixar éramos essa. assalariados do César. Exatamente. Bons tempos. Não, espalha. recebemos. Só não espalha. E aí, gostou desse corte? Ó, tem muitos outros conteúdos legais, curtinhos, para vocês acompanharem com a gente aqui no Segue o Fio. Dá uma olhada.